Agora, recente, saiu em todas as redes sociais aquela mulher chamada Urach, que ela fez, me parece que um filme voltado para adultos aí, com o próprio filho, né? Pior é que ela diz ter sido membro de uma igreja evangélica. Como é que você vê isso, Marcos? Hoje as pessoas, pastor, elas estão cada vez mais, eu sempre falo, né? Elas estão ficando desconfiguradas, dessensibilizadas e desumanizadas. Porque para quem olha para uma coisa dessa, o que é o sexo, pastor? O sexo é intimidade, o sexo é conexão. Como é que eu vou vender produtos adultos e ainda incorpora a vida de um filho? Imagina o absurdo. Então uma pessoa dessa já se desconfigurou, já se desensibilizou porque não tem mais sensibilidade nenhuma e já se desumanizou também. Porque é isso, pastor, que a pornografia, é isso que os vícios sexuais eles fazem, né? Ele vai desumanizando você. Cada vez mais você vai perdendo a essência do que é ser um ser humano. Então, para quem olha, vai dizer que é um absurdo mesmo. Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Pastor Josué Gonçalves aqui para mais um podcast Amo Família. Eu estou muito feliz com o número de pessoas que estão assistindo o nosso podcast. Mas esse número pode aumentar ainda mais. Não deixe de compartilhar com as pessoas que você ama e quer bem os nossos podcasts. Afinal de contas, sempre trazemos aqui assuntos muito pertinentes para esse momento. Por exemplo, hoje nós vamos estar falando sobre pornografia como problema do coração e da conexão, e não só moral. Nós vamos abordar a raiz emocional e espiritual desse problema que afeta homem, mulher, casais e prejudica a família. Imperdível o nosso bate-papo. Então, vamos para mais um podcast Amo Família. Tudo bem, Marcos? E aí, pastor, tudo bem? Bem-vindo ao nosso podcast. Mais uma vez, né? Mais uma vez, é um prazer estar aqui e esse tema aí tão relevante, né? Pastor Marcos Moura, para quem ainda não o conhece, é casado com a Márcia, tem duas filhas, a Munira e a Amani, certo? E o pastor Marcos Moura ele tem uma longa experiência na escola do pastor Cote, onde ele trabalhou por muitos anos, também tem uma experiência missionária, e ele tem se dedicado agora a falar para casais e também se dedicado a esse assunto tão importante, ajudando pessoas a se libertarem do vício sexual, mais especificamente da pornografia. Esse é um grande problema que precisa ser trabalhado, né? Apesar de nem todos gostarem de trabalhar, né? É um assunto que hoje nós cada vez mais temos visto crescimento, né, pastor? Alarmante dessa coisa destrutiva, danosa, que, como você mesmo disse, está acabando com o casamento, está acabando com a família, né? Inclusive, agora, recente, saiu em todas as redes sociais aquela mulher chamada Urach. Como é que é o nome dela? Acho que é isso mesmo. É o sobrenome Urach. Veja para mim aí, confere para mim se é esse sobrenome. É isso mesmo? Urach, é. Aquela senhora lá, que o sobrenome é Urach, que ela fez, me parece que um filme voltado para adultos aí, com o próprio filho, né? É isso aí. E o pior é que ela diz ter sido, acho que membro de uma igreja evangélica, né? Isso. Como é que você vê isso, Marcos? Hoje as pessoas, pastor, elas estão cada vez mais, eu sempre falo, né? Elas estão ficando desconfiguradas, dessensibilizadas e desumanizadas. Porque para quem olha para uma coisa dessa, o que é o sexo, pastor? O sexo é intimidade, o sexo é conexão. Como é que eu vou vender produtos adultos e ainda incorpora a vida de um filho, né? Imagina o absurdo. Então, uma pessoa dessa já se desconfigurou, já se desensibilizou porque não tem mais sensibilidade nenhuma e já se desumanizou também. Porque é isso, pastor, que a pornografia, é isso que os vícios sexuais eles fazem, né? Ele vai desumanizando você. Cada vez mais você vai
perdendo a essência do que é ser um ser humano. Então, para quem olha, vai dizer que é um absurdo, e é um absurdo mesmo. Vamos levantar aqui uma questão que eu acho que é muito importante quando se trata desse assunto. Por que a pornografia não é diretamente sobre sexo, mas é sobre fuga emocional? Hoje, todo ser humano, né, pastor, eu repito isso muitas vezes, todo ser humano, ele quer pertencer. Todo ser humano, ele busca validação, ele quer ser aprovado, afirmado. Então, diante disso, a alma de um ser humano, ele, nessa busca de conexão, ele está dentro de um mundo caído, um mundo quebrado. Então, ele vai encontrar o estresse, ele vai encontrar as rejeições, vai encontrar as dores, e aí ele não sabe lidar com essas coisas, e ele vai exatamente para o campo do vício. Quer dizer, ele faz do sexo, que deveria ser uma dádiva de Deus, por prazer, para alegria, para desfrutar desse ambiente de aliança, ele faz disso um lugar de fuga, um lugar de compensação. Então, o sexo em si não é o problema, mas ele fez daquilo um lugar destrutivo. É a mesma coisa. Nós vamos falar aqui sobre alcoolismo, nada disso, mas uma pessoa tomar uma taça de vinho que não teve nenhum problema com alcoolismo, nada, isso não é o problema. Não é sobre o vinho. Agora, uma pessoa que faz do álcool o seu refúgio, porque está tentando compensar uma dor, está tentando, de alguma forma, lidar com algo emocional que não consegue, então o problema não é isso. Também o problema não é os jogos de azar. Por que as pessoas estão nos jogos de azar? Não é o aparelho lá do jogo. É a pessoa que está desconfigurada, é a pessoa que tem alguma coisa fora do lugar, né, pastor? Inclusive, a palavra vício, no latim, é vitium, quer dizer quebrado ou danificado. Então, fala-se que uma pessoa que está no vício, ela tem alguma coisa fora do lugar. É o coração, é alguma coisa dentro da sua alma. Então, o problema não é propriamente aquilo que você está usando, que você está viciado naquilo. É uma desconfiguração dentro de você. Então, na verdade, há um buraco no coração do homem que ele tenta, de certa forma, preencher com aquilo que nunca será suficiente, né? Sim. É por isso que ele vai buscando cada vez mais, e vai se tornando um prisioneiro cada vez mais aprisionado em todas as áreas da sua vida. Agora, o que as pessoas estão tentando anestesiar quando recorre a esse tipo de prática? Eu acredito, pastor, que uma dor, não é? Eu falo, a definição para mim do combustível do vício é a tentativa de aliviar ou anestesiar essa dor. E quando a gente fala dessa dor, eu costumo muito lembrar lá do jardim, pastor. Uhum. Porque lá no Jardim do Éden, quando o homem cai, quando o homem fracassa, o que ele faz? Ele tenta resolver seu problema com folhas de figueira. Uhum. Só que não ia resolver. Uhum. E eu falo que quem começa com folhas termina atrás de árvores. Então, você faz, na verdade, daquilo que é a tentativa de resolver um problema. Então, o vício, ele nada mais é do que a tentativa de aliviar ou anestesiar uma dor, mas não resolve. Não vai resolver, pastor, como qualquer outra coisa, não vai conseguir resolver. Porque essa fome que o homem tem só pode ser satisfeita em Deus, né? Sim. E quando ele tenta satisfazer em outras fontes, ele vai se frustrar. O próprio Jesus disse para a mulher samaritana, né? Ela estava tentando satisfazer sua carência em camas com homens. Sim. E aí Jesus disse, o que você procura não está aí. A fonte que você precisa dela, né, descedentar, não está na cama com mais um homem, né? Mas se você beber da água que eu lhe der. Então essa sede realmente só pode ser satisfeita em Deus, né? E a gente costuma dizer o seguinte, pastor, o problema não é a sede é legítima.
Deus nos fez com sede, Deus nos fez com apetite sexual. O problema não é a sede, o problema é onde você mata a sua sede. Você está tomando água do esgoto. Então, esse é o problema. Então, as pessoas ficam, às vezes, até quem na terapia, quem está comigo, fala assim, pastor, mas quando é que eu vou parar de sentir essas compulsões, essas atrações? Eu falei, cara, a questão não é essa. É quando é que você vai parar de procurar o lugar errado. Porque o desejo ele é legítimo, a sede é legítima, mas onde você mata a sua sede é que é o problema. Quando Jesus estava com fome e o diabo propôs, né? Transforma estas pedras em pães e coma. Sim. A fome de Jesus era legítima, né? Sim. Mas a forma como o diabo queria que ele satisfizesse que não era. Sim. Então esse é o grande problema, né? Quando as pessoas estão tentando satisfazer sua fome que é legítima através da pornografia. E você falou uma coisa muito forte aí, né? Estão tentando matar sua sede com água do esgoto, né? No lugar errado. Porque todos nós, pastor, nascemos com apetites. É a mesma coisa. Hoje, os 2 maiores vícios mundiais, pastor, é compulsão alimentar e sexo. Por quê? Ninguém nasce com cocaína dentro do organismo. Uma pessoa que se viciou em cocaína, ela precisa acessar lá fora a cocaína. Mas quando ela entra nesse processo de cura, de restauração, a cocaína está longe. Agora, como é que você se cura de uma coisa que todo dia está dentro de você? Primeiro, você acorda de manhã, você toma café, ao meio-dia almoça, você toma um lanche. Então, a compulsão alimentar, que é um vício, você precisa aprender a administrar uma coisa que faz parte da sua vida. Deus te fez com apetites, Deus te fez onde você come, você se alimenta. Você tem que aprender a administrar essa compulsão alimentar. E o segundo é o sexo. Deus te fez com desejos sexuais. Deus te fez com esses apetites. Eu preciso aprender a administrá-los e saber onde eu vou poder desfrutar deles, porque existe um lugar legítimo, existe um ambiente onde eu vou poder, com toda alegria, ter conexões, porque eu acho que esse é um outro problema, viu, pastor? O sexo não real, que é o pornográfico, ele não traz conexão. Muitas vezes a pessoa, ela na verdade, com medo da rejeição, porque para você ter sexo real, pastor, você precisa se conectar com a pessoa. E quem não está no sexo real legítimo e está no virtual, ele não tem que fazer esforço nenhum, não é verdade? Então ele não está com medo de ser rejeitado, ele está assistindo lá na tela uma linda mulher, lá com um homem, estão lá fazendo sexo, e ele está vendo aquela nudez, está desfrutando daquilo, muita dopamina na cabeça, no cérebro, mas ele não tem esforço nenhum, ele precisa se conectar, não precisa ter sentimento nenhum, esforço nenhum, né? Como isso se conecta à solidão? Porque, na verdade, o viciado em pornografia, ele vai se tornando uma pessoa fechada em si mesmo, solitária, né? E como isso acontece? Né? A solidão e essa desconexão da vida real, né? Ele passa a viver uma vida virtual. E eu queria que você explicasse um pouquinho sobre essa questão da dopamina, né? Porque vai precisando de uma dose cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior. Né? Só para a gente falar sobre essa questão da solidão, pastor, a solidão, ela também tem sua legitimidade. Às vezes a gente tem solidão. Mas a pessoa liga a solidão ao isolamento. E o isolamento, pastor, é o maior tiro no pé para uma pessoa viver um quadro destrutivo de vício. Porque todo viciado, ele entra em isolamento. E o isolamento anda de mãos dadas com a imoralidade. Então, uma pessoa que tem já um certo grau de solidão, o que ela faz? Ela tem que lidar com aquilo. Então, ela pensa assim, desculpa, ela vai usar daquela solidão para entrar num isolamento, e esse isolamento dela vai criar uma bolha, vai criar um mundo. E, inclusive, pastor, é aí que nasce os pedófilos,
É aí, porque não tem ninguém ali, pastor, para te balizar. Não tem ninguém ali para dizer para você qual é a fronteira do que é certo ou errado. Você está isolado. Então eu começo a assistir tudo que você pode imaginar e aquilo vai criando apetites. Aquilo vai criando as mais variadas sensações e chega ao ponto, pastor, de ali ter um assassino, inclusive sexual. Eu lembro que eu tinha falado para você que eu estava estudando sobre o assunto, né? Sobre crimes sexuais, começa desse jeito também. Né? Pessoas solitárias que entram no isolamento e do isolamento cria toda uma estrutura que leva para isso aí. Então, esse é uma das coisas terríveis Do isolamento. do isolamento. E vai provocando também na pessoa essa desconexão do mundo real. E é comum a gente ouvir das pessoas que foram libertas, não é? Outro dia eu estava ouvindo um rapaz que era um viciado inveterado, assim, doente mesmo, e ele passou por um processo, não é? Acho que até de psiquiátrico e com ajuda de profissionais e tal. Ele disse que quando ele começou a ser uma pessoa liberta, ele teve algumas sensações assim. Eu comecei a perceber a beleza das flores de novo. Eu comecei a perceber a beleza do nascer do sol de novo. Sim. Eu comecei a perceber a beleza do olhar de uma criança de novo. Porque eu tinha perdido essa capacidade, não é, e sensibilidade para perceber a beleza na minha volta. Sim, eu passei por isso, né, pastor? Eu já testemunhei isso muitas vezes, que eu passei por isso. Isso também está muito ligado à anedonia. A anedonia é a perda das capacidades de sentir prazer com qualquer coisa normal da vida. E quando você vai entrando na anedonia, que também você vai se desconfigurando, vai se dessensibilizando, você não consegue sentir, pastor, você não consegue sentir, como você disse, a beleza do olhar de uma criança, a beleza da natureza, a beleza das coisas triviais da vida, você vai perdendo. Uma pessoa que está em isolamento dentro de uma bolha pornográfica dessa, que cada vez mais isso vai escalando e vai entrando em coisas absurdas e grotescas, né? Eu digo até bizarras, pastor, porque a pornografia ela é bizarra também. Ela não consegue mais, fora dessa bolha, olhar para as pessoas direito, ela vai olhando as pessoas como um pedaço de carne, então perde a beleza das coisas mesmo, né? E eu vivi isso e comecei a perder também o prazer. É tanto, pastor, que hoje as pessoas falam de suicídio ligado ao consumo de pornografia, né? É outro problema também, porque a pessoa, eu atendi uma pessoa, pastor, que ele falou para mim assim, pastor, eu já não sinto prazer em ver pornografia, mas eu também não consigo mais sair, eu já cheguei num ponto que eu já não tenho um prazer com a vida, eu já não tenho um propósito, mas todo dia eu acordo e clico lá e eu estou lá, apesar daquilo já não mexe mais comigo, eu já não sei mais qual é o sentido da vida. E começou a ter falas de suicídio, né? Então, a gente vê como é destrutivo, pastor, essa pornografia. E sem contar, né, Marcos, que uma pessoa que ela se torna uma consumidora de pornografia, ela passa a desnudar as mulheres na sua frente. Ela está na igreja, ela desnuda a ministra do louvor, desnuda a irmã que está na recepção, desnuda a irmã, sua própria irmã, sim, desnuda a tia, a sobrinha. Por quê? Por que isso acontece? Porque, pastor, eu costumo falar o seguinte, imagine, pastor, olha como é que funcionam as coisas. Se você começar a assistir muito filme, sabe esses filmes altruístas, esses filmes baseados em fatos reais, de pessoas que deram a vida, que se sacrificaram, pessoas que fizeram coisas significativas para a vida de outro ser humano, como aqueles lugares nazistas, onde ali pessoas salvaram crianças, salvaram família. Você começa a assistir muito isso, pastor, quando chega no final de semana, você está querendo dar sua roupa, você está querendo abraçar as pessoas, porque você está tão cheio
né? É isso que eu estou tentando explicar. Você está tão cheio desse sentimento humano, desse sentimento de valorizar as pessoas, desse sentimento... Você está tão cheio disso que você vai dar isso aí. Agora, imagine uma pessoa que está todos os dias, pastor, às vezes madrugadas a fio, só vendo aquilo. Só vendo a pessoa com suas partes íntimas, fazendo o que está fazendo da forma mais terrível, buscando cada vez mais um sexo, que até a gente fala do aspecto da parafilia, que são as perversões, cada vez mais um sexo brutal, cada vez mais um sexo voltado para a violência, para a quebra da dignidade do ser humano, sabe? Um sexo totalmente desvirtuado. Então, você não consumiu só hoje, pastor. Você consumiu hoje, você consumiu ontem, você vai consumir amanhã, você passa a semana, meses. E aí, quando você chega num lugar, pastor, público, você não consegue olhar para as pessoas do mesmo jeito. Eu atendi uma jovem, pastor, que não era tão jovem, e ela falou para mim assim, falou chorando, ela disse, pastor, o momento mais difícil na minha vida e mais doloroso foi uma manhã de domingo, que eu cheguei na igreja e quando eu cheguei, eu não conseguia olhar mais para as pessoas normal. Eu ficava toda hora tirando a roupa delas. Eu ficava toda hora pensando como seria fazer sexo com elas. E chegou um momento que eu não estava mais assistindo o culto, que eu ficava olhando para as pessoas e tirando a roupa delas. Então, imagina, pastor, uma jovem passando por isso. E ela falou isso com muita dor. E ela disse assim, eu estou doente. Agora, onde ela adoeceu? Ela adoeceu nesse lugar de constante consumo pornográfico. Porque você assiste aquilo, hoje assiste. Aquilo, pastor, como eu disse, vai tendo as elevações, cada vez mais vai mudando, cada vez mais vai ficando bizarro, aí é um sexo com animal, que é a zoofilia, a bestialidade, aí é um sexo onde se injeta objeto, é terrível. E você... Até chegar na zoofilia, aí na necrofilia, pedofilia, né? Sim, tudo isso, né, pastor? Isso vai criando os sentimentos, pastor, mais terríveis. Então, não tem como uma pessoa que está dentro do negócio desse viver socialmente normal. Um dia uma mulher falou assim, pastor, meu marido quer me ver tendo relação com um outro homem. E ele insiste comigo, tá? E eu já ouvi de mulheres que se sujeitaram a isso. Sim. E terrível. Você acha que por trás das atitudes destes homens está alguém viciado em pornografia? Com certeza. Ele não aprendeu isso, pastor, sozinho. Né? É a mesma coisa, pastor, assim, quando nós éramos, não sei bem falar o senhor, mas vou falar assim, claro. num contexto geral. Quando a gente era adolescente, a primeira forma como a gente encarou o sexo na rua, que a gente aprendeu muito errado na rua, né? Então, o que a gente aprendia na rua? A gente aprendia na rua, eu lembro que quando a gente era adolescente, ficava ali medindo o pênis um do outro, começando por aí. Olha só a nossa cabeça, a gente entendia, garoto de 9, de 12 anos, 13 anos, a gente entendia que íamos ser muito bem-sucedidos no sexo pelo tamanho do pênis. Aí a gente consome pornografia. Aí a pornografia, ela é o quê? A pornografia, ela é essa exaltação do corpo, e aí ali tem toda uma mentira por trás, porque aquilo ali é tudo mentira, né? A exaltação de uma série de coisas que faz a gente acreditar, e a gente compra como verdade, que aquilo ali é o sexo verdadeiro. Aí você conhece uma pessoa, aí você casa, aí você quer reproduzir isso dentro do casamento. Ou tem expectativas que isso vai acontecer porque você aprendeu assim. Então, a mesma coisa, pastor, um homem, ele vai consumindo isso. Eu atendi um marido que ele fez isso, né? Ele chegou ao ponto de submeter a esposa, morava em outro estado, trouxe aqui para um indiano para fazer, que chama abertura de chakra, e ali passou óleos essenciais, e ali masturbou a mulher, coisa terrível. E ele filmando. E aí ele começou a alocar garotos para ter relação com a esposa e ele assistir.
E aí, quando eu fui perguntar para ele, pastor, a gente conversando, a esposa... Porque a esposa falou assim, olha, pastor, até então eu só estava passiva. Eles foram para uma praia de nudismo em Santa Catarina, e eles disseram, não, sempre passiva, sempre passiva. Mas no momento, pastor, que ela começou a ter relação com os garotos de programa, ela disse, nessa hora eu comecei a gostar daquele jogo. E aí, quando eu fui aprofundando para entender onde tudo começou, ele falou assim para mim, ele tinha até uma questão, até nordestino também, acho de pai nordestino, ele falou assim, pastor, tudo começou quando eu comecei a pensar sobre o tamanho do meu pênis. Eu achava que eu não supria minha esposa, eu gostava muito de assistir sexo e ver mulheres com tatuagens, e eu mandei minha esposa fazer diversas tatuagens no corpo dela, porque eu achava que eu ia ter prazer, e fui submetendo ela foi passivamente entrando naquilo, enfim. Ele falou que era isso, pastor, por causa do tamanho do pênis dele. Aí ele achou que o jeito que poderia dar prazer para a esposa seria chamar um outro homem, e ele se certificava disso, que aquele cara tinha que ter um pênis maior para poder satisfazer, e ele assistir. Então, é isso, não tem outra coisa, pastor. É uma crença, é um sistema de crença construído dentro da pornografia. Eu estava ouvindo um padre um dia explicando cientificamente o que acontece no cérebro de um viciado em cocaína. Sim. Fizeram aquele estudo e tal, e chegaram à seguinte conclusão, que a deformação provocada no cérebro pela cocaína, que faz do viciado um dependente em dopamina, é a mesma, Sim. entendeu? Que faz no cérebro de uma pessoa viciada em pornografia e masturbação. Explica um pouquinho sobre isso, porque, na verdade, elas se tornam viciadas em dopamina, né? Sim. Em 2014, pastor, a Universidade de Cambridge, né, ela fez um experimento com 19 homens, e eles estavam ali sendo monitorados, e ali por trás estavam todos os cientistas monitorando, os neuros, e colocou esses 19 homens para consumir pornografia. Enquanto eles consumiam pornografia, ali as telas mostravam que os mesmos lugares no cérebro que acendia quando consumia heroína, cocaína, eram os mesmos lugares que acendiam para o consumo de pornografia. Então, a partir desse momento, ficou ali estabelecido que pornografia é um vício. Por quê? Porque ativa o sistema de recompensa cerebral, né? E esse sistema de recompensa cerebral, ele paga com dopamina. Só que a dopamina, pastor, é uma coisa que foi criada por Deus, é uma coisa que a gente tem dopamina para tudo na vida. Mas quando você começa a pegar essa dopamina do cérebro e jogar em uma só direção, isso vai criando o que a gente chama de pistas neurais, né? Isso vai criando um padrão de vício. E a pessoa, ela começa a acreditar que ela só consegue ativar a dopamina, que tem prazer e motivação, pelo consumo da pornografia. Assim também como outros vícios, né? Então, é esse sistema de recompensa cerebral, pastor, que é ativado e faz essa pessoa secretar esse neurotransmissor que é a dopamina. É uma química, né? Que vai para a corrente sanguínea no cérebro e dá uma sensação extraordinária, e a pessoa vai ficando presa nisso. E cada vez mais, é como eu disse, tem uma proteína chamada delta-FOSB. O delta-FOSB é como o prefeito do cérebro, né? Ele vai vendo aonde tá tendo mais essa repetição, e ele vai abrindo estradas neurais. Então, o delta-FOSB ele vai construindo essas estradas e vai ficando cada vez mais, vamos dizer assim, viável essa constância. E aí é onde o viciado fica viciado mesmo. Agora, Marcos, você acha que a vergonha parece ser um dos maiores inimigos da libertação? Porque eu sei que muitos dos que estão nos assistindo agora, o maior desejo é realmente se libertar, não é? Sim. Mas
A vergonha muitas vezes impede. Você tem um livro aí, mostra para nós aqui, ó. Esse livro do Marcos aqui, ó. O Desafio de se Expor. Ó. Esse livro aqui, ó. O Desafio de se Expor. Esse é um livro que eu penso que todo casal deveria ler, todo marido deveria ler, toda mulher deveria ler. E explica um pouquinho do livro e por que, não é, o diabo faz tudo para prender as pessoas no vício a partir da vergonha. Né? Sim. Esse livro, pastor, ele já está na 8ª edição, e essa última edição agora ela vem com um estudo bíblico sobre vícios sexuais à luz da Bíblia. Né? Então, você quer adquirir, já adquire também esse estudo bíblico. Mas vamos lá. É aquilo que eu falei sobre o jardim, né, pastor? Lá no jardim, quando o homem cai, e aí chega Deus para encontrar aquele homem, onde é que aquele homem estava? De trás das árvores. Só que quando Deus o chama, esse homem diz, eu tive medo, por isso eu me escondi. Então, o fundamento do ocultamento, da obscuridade, de não se expor, é o medo. A gente não sabe como é o nome das árvores que a gente vai se escondendo ao longo da vida. Tem muitas. Mas o fundamento é esse. Eu nem colocaria muito a palavra vergonha, pastor, porque a palavra vergonha, eu acho que ela é muito menos do que a palavra legítima, que é o medo. As pessoas têm medo. E aí elas vão dizer o quê? Olha, eu tenho medo de perder meu casamento, eu tenho medo de perder minha família. Se as pessoas souberem que eu faço isso, se as pessoas souberem que eu consumo isso, eu tenho medo. Então, assim, o medo é o fundamento que torna as pessoas a continuarem nesse quadro. Elas têm medo? Na verdade, é como você diz, pastor, elas não querem estar aí. Elas não querem viver, elas sabem que aquilo é destrutivo, assim como o álcool, assim como outros vícios, elas não querem, né? Mas falando desse aspecto da pornografia, é uma coisa mais moral, é uma coisa, né? Tem algumas coisas que é meio aceitável, hoje jogos de azar é mais aceitável, o alcoolismo é mais aceitável, mas quando a gente fala de pornografia, é uma coisa assim muito íntima, né? Então, as pessoas elas têm medo de se expor. Então, eu acredito, pastor, que o maior fundamento é esse, o medo. E como a pessoa pode vencer esse medo, Marcão? Não tem outro jeito, pastor. A gente costuma brincar, dizer que para fazer um omelete tem que quebrar o ovo. Então, essa pessoa ela tem que se revestir de coragem, de ousadia, de intrepidez, entender que a libertação dela começa aí. E aí, é nesse momento que a gente chama essa pessoa ao enfrentamento. E o enfrentamento é esse. Você vê que lá no SOS, pastor, eu acho que a parte mais dolorosa, o ápice da dor que a gente trata com os casais no SOS, acho que o ápice é o enfrentamento. E o que é o enfrentamento? É a hora de dizer quem eu sou, é a hora de eu enfrentar e ver a minha realidade. Eu sou um adúltero, eu tenho sido infiel, eu tenho machucado minha família, eu tenho segredos. Então, o ápice é o enfrentamento. Chegou a hora de eu enfrentar isso aqui. E a gente costuma dizer que enfrentamento é pegar o que está para trás e jogar para frente, né? Então, o único jeito da pessoa sair disso aí, pastor, é ter a coragem de fazer esse enfrentamento. É desajeitado, tem uma quantidade de sentimentos. Eu mesmo fiz isso, né? Eu lembro que uma tarde eu chamei Márcia, sentei ela na cama e fiz isso aí. Eu disse para ela, você é casada com um viciado. Eu não quero mais isso. Por anos eu venho carregando esse quadro oculto, obscuro, mas eu não quero mais isso para a minha vida. Então, naquele momento, mesmo com muito medo, mesmo pensando no que poderia vir pela frente, eu entendi que eu precisava fazer esse enfrentamento. Só que aí, pastor, esse é o primeiro enfrentamento. É o enfrentamento de se expor. A partir daí vem os outros enfrentamentos. Tá, então eu me expus sobre quem eu sou um viciado. Agora eu vou ter que enfrentar para entender por que eu sou um viciado. Aí você tem tudo isso tem nesse livro? Tudo isso tem aí no livro, pastor. Então, eu quero aconselhar vocês, orientar vocês, motivar vocês a adquirirem o livro O Desafio de se Expor. Esse livro aqui, ó, que vai abençoar muito
a vida de vocês. Quando eu ouvi o pastor Marcos Moura ministrando essa mensagem, eu fiquei pensando, o Brasil inteiro precisa conhecer essa mensagem. Você não tem noção do quanto isso vai abençoar o seu coração, abençoar a sua vida, tá? E você está lançando um outro livro, né, Marcos? Os Sete Acordos. Fala um pouquinho desse livro para nós. Os 7 acordos... Deixa eu só mostrar para eles aqui. Tá. Os 7 acordos, pastor, outro livro. da jornada chamada casamento, é exatamente porque a gente está nesses bastidores do casamento, está nesses bastidores da família. A gente entende que casamento, pastor, só começa realmente a parar essas desconexões, essas dores, quando a gente aprende a fazer acordos. Uhum. Então, aí eu falo sobre os 7 acordos da jornada chamada casamento. Casamento é uma jornada. E essa jornada, pastor, ela pode ser uma jornada viável, pode ser uma jornada que faz sentido e pode ser uma jornada que você vai deixar o outro no meio do caminho. Uhum. Então, eu falo desses 7 acordos que são fundamentais para todo casamento chegar ao final dessa grande jornada. Quem quiser adquirir os 7 acordos ou então o desafio de se expor, é só ir no seu perfil. Vai na Amazon. Na Amazon? Na Amazon tem. Ah, ótimo. Você vai lá na Amazon e já pode... 7 acordos do casamento ou então o desafio de se expor. Isso. E você também pode seguir o pastor Marcos Moura, porque ele faz um trabalho lindo no Instagram. É @pr.marcosmoura. Aí nós vamos colocar aqui na tela também, tá bom? Nós estamos concluindo já. Marcão, deixa uma última mensagem naquela câmera ali, ó, relacionada a tudo que nós conversamos. Provavelmente tem pessoas aqui, muito aqui, ligada, interessada e querem vencer isso. Deixa uma palavra final aí. Eu quero falar, pastor, sobre o meu curso, né? O Ponto Final. Sim. Ótimo. O Ponto Final, gente, é um curso que nós gravamos na Europa, trouxemos para o Brasil. É um curso objetivo, claro, direto, onde ali eu vou mentoreando você passo a passo como você ser livre desse poder destrutivo que é a pornografia. Aí você vai lá no meu perfil, aí você clica lá e você vai ser direcionado para a compra desse curso, que é um curso que eu acredito que é tudo que eu vivi, né? É tudo que hoje eu estudo e terapeuticamente a gente tem ajudado tanta gente a sair dessa prisão que é a pornografia. E o que eu quero dizer para você, tenha coragem, tenha ousadia, seja intrépido. Vai chegar uma hora, eu gosto muito de pensar em Jacó. Jacó chegou uma hora que aquela vida dele precisou parar. O que ele fez? Ele entrou num vale de Jaboque e começou uma luta com Deus. Naquele dia, o nome dele mudou, a história dele mudou. Então, tem a hora que você tem que ir para o vale de Jaboque, tem que lutar para você ser livre, para você receber um novo nome, uma nova identidade e viver uma nova vida. Benção. Fica aí a mensagem, não deixe, então, de também... vamos deixar o link do curso? Sim. Aqui embaixo na descrição, tá? Coloca aqui embaixo, viu, Rafael, Gustavo? Coloca aqui embaixo o link do curso e também na tela coloca aí o @ do pastor Marcos Moura. Marcão, Deus te abençoe. Obrigado, pastor. Logo mais nós te convidamos para a gente bater um papo sobre esse livro aqui, Os 7 Acordos do Casamento. Sim, como a gente falou, trazer a pastora Vai Márcia. vir com a Márcia, exatamente. Isso aí. Ótimo, ótimo. Bom, encerramos assim mais um podcast Amo Família. Se abençoa a sua vida, agregou muito valor, já dá o seu like, se inscreva no nosso canal. Vamos bater 2 milhões de inscritos. Assim, o YouTube entende que o nosso canal é relevante e manda a nossa mensagem para milhares e milhões de pessoas. Vamos terminar como sempre. O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Um beijo no seu coração e não perca os próximos podcasts.